Capítulo 15, ontem nós fomos até o verso 29. Então, a partir do 30, o contexto é o primeiro concílio da igreja, capítulo 15, por causa das heresias surgidas, queriam misturar vinho novo com vinho velho, judaísmo com salvação pela graça, gerou um tumulto, uma confusão doutrinária tão grande que precisou os apóstolos convocar a primeira convenção para discutir o assunto, né? Só para fazer um link para os irmãos que não estavam aqui pegar a linha de raciocínio. E depois de tanta discussão, tanto debate acalorado, tiraram a conclusão. Pareceu bem ao Espírito Santo, ontem nós destacamos isso, e a nós, não vos impor encargo algum, está falando da lei judaica, mosaica, senão essa, mas essa observação. E a circular foi espalhada. Não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. Para entregar uma carta circular dessa, imagina os irmãos. Onde havia uma igreja estabelecida, os mensageiros tinham que ir pessoalmente, no lombo de um animal, ou a pé, para levar o comunicado. Mas chegou a todas as igrejas. Então, nós estamos tratando disso, uma mensagem expositiva, você vai de verso a verso. Então, quando chega no verso 30, a leitura da mensagem. É a mensagem enviada pelo concílio. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, ou a carta, e quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Porque eles estavam num conflito, numa polêmica muito grande. Era necessário circuncidar para ser salvo. O problema todo estava aí. Era necessário guardar o sábado para ser salvo. Era necessário observar aquelas leis complicadas. E muitos diziam que sim. E tinha inflamado a igreja, especialmente a igreja gentílica. E quando eles recebem agora essa carta, para eles foi de um valor, tirou de sobre eles, né, missionário amigo? Uma carga tão grande. A tradição coloca carga, a religião coloca carga, peso, não é? Jesus denunciou isso. Fariseus hipócritas, que colocava carga pesada sobre os ombros dos outros, mas nem com o dedinho eles tocavam. Então, o evangelho é libertador, né, irmãos? A salvação pela graça não é pelo que fazemos, é pelo que ele fez. Aleluia! Essa é a beleza gloriosa do evangelho. Então, eles se alegraram tanto, a gente pode imaginar. Eu gosto de ler a Bíblia imaginando o quadro, né? Você se transporta para lá e visualiza pela fé que eles estavam vivendo, a leitura da carta, os mensageiros demoraram a chegar, e quando leram, que alívio. É isso que diz o verso de número 30. Os que foram enviados, repetindo, desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. E quando a leram, sobremaneira, né? Aumentativo aí, se alegraram pelo conforto recebido. Reuniram a multidão, essa é a tradução, e se alegraram. Então, verso 32, vamos ler todos juntos, numa voz de coro? 1, 2, 3, já. Amém. Olha aí o ministério profético. Como é importante o ministério profético na igreja, né? Por isso Deus distribui os ministérios visando a edificação
e o treinamento dos líderes, dos salvos para a obra no ministério. 35, tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram, voltaram para Jerusalém. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Você vê que depois Silas se torna companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Já era um plano de Deus, né? Tem homens que Deus desloca de um lugar para o outro. Ele não voltou para Jerusalém, não. Ele veio como um dos mensageiros e, dirigido pelo Espírito, ficou em Antioquia. E depois ele substitui Barnabé e se torna companheiro de Paulo na segunda viagem, que é quando a igreja de Filipos é fundada, é preso com Paulo lá em Filipos. Então, Silas aqui é muito interessante e era um homem que tinha credibilidade. Pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. A segunda viagem missionária, 36, vamos lá, irmãos. Verso 16, olha que interessante. Paulo tinha um método, plantava a igreja, ficava não muito tempo. A igreja que Paulo ficou mais tempo foi aonde? Os irmãos lembram? Éfeso, ele ficou 3 anos. Corinto, ele ficou 1 ano e meio. Né? As outras, ele ficou muito menos tempo. Semanas, às vezes meses. Plantava a igreja, organizava um presbitério e partia. Mas aqui nesse verso, veja o cuidado aqui do apóstolo Paulo. Ele voltava por onde ele havia passado, para ver como estavam aqueles irmãos. Era o trabalho de consolidação, de cuidado, de pastoreio. Ele não apenas ganhava e deixava para lá, né? Era um tempo intensivo de discipulado e depois ele voltava. Várias vezes nós vamos encontrar essa expressão. Demonstra o cuidado pastoral. Porque dar à luz e abandonar o bebê é morte certa. Não é? Quando alguém se converte, ele nasceu para Deus. Pedro escreve: desejai ardentemente, como recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, através do qual vades crescendo. Esse é um grande problema, né? Que nós já tivemos muito no passado. Casa da Bênção nunca teve dificuldade de ganhar. Não tinha, né? Agora está tendo. Em muitos lugares está tendo dificuldade de ganhar. Mas no passado recente, ganhar, puxar a rede, levar o batismo, a gente fazia isso com maestria. O Brasil todo. O problema era a porta dos fundos e a falta de um discipulado de qualidade. Na mesma velocidade que a gente ganhava, a gente perde. Os irmãos sabem disso. Entrava por aqui, passava um tempo, e depois, por muitas razões que levam uma pessoa a deixar uma igreja local, a gente perdia tantos. Não é? Eu lembro de uma mensagem que o Eibe pregou aqui na convenção, e ele usou uma alegoria muito interessante. Ele falou assim: imagine que nasça um bebê na sua casa, no mundo natural. E você pega o bebê, viu, Esther? Você que é mãe, pega o bebê, bota ele lá no bercinho, pega a mamadeira
coloca ao lado e diz: oi, você, quando tiver fome, você pega essa mamadeira, bota na sua boquinha e se alimenta, viu? Ele usou essa alegoria. Com certeza esse bebê ia morrer de fome, com leitinho ali ao lado. Mas ele ainda não se desenvolveu a essa condição. E a gente faz isso no mundo espiritual, às vezes, inconscientemente, né? Outras vezes a gente pega um novo convertido e coloca no meio dos adultos. E ele se perde muitas vezes, não entende, não compreende o que está sendo pregado, cantado, ensinado, e ele fica perdido. Por isso que o discipulado, não é? Com grupos é muito precioso, porque ele vai crescendo e vai subindo de nível até alcançar a maturidade de varão perfeito. Então Paulo aqui chama a minha atenção com isso. Plantava a igreja, ganhava, mas ele voltava. Estabelecia presbitério e tinha um cuidado de manter. A minha veia é muito evangelística, mas você sabe que com o correr do tempo, Deus vai alterando, não diria, mas adequando, ampliando o nosso ministério. Eu hoje sou mais pastor, mestre, do que evangelista, mas a minha veia evangelística, ela ferve dentro de mim. Então, é necessário que a gente ganhe, que a gente cuide. Ninguém é completo. O que falta em mim está no missionário Hamilton, está no Nelo, está no Galdino, está no Ascentique, está no Gilvan. O que falta em você está no outro. Por isso o trabalho de equipe e a diversidade de ministérios é importantíssimo. Visando uma coisa só, edificação do corpo. Para que a gente não tenha a sensação de trabalho perdido. A pior frustração do pastor, não é? É ele ganhar, e depois ele ver o fruto do seu trabalho não permanecendo. Jesus disse em João capítulo 15, não é? Verso 16, se não me falha a memória: eu vos escolhi e vos nomeei para que, olha, 3 expectativas. Eu vos escolhi, vos nomeei. Primeira expectativa de Jesus, para que vades, tenha movimento, tenha atitude, tenha ação. Segunda expectativa de Cristo nesse verso, que deis frutos. E terceira expectativa, que o vosso fruto. Então Paulo nos ensina isso aqui. Não íamos falar nada sobre isso, mas o texto e o Espírito de Deus nos levou a isso. Paramos aonde? 37. Pode ler, irmãos? Barnabé queria levar também o João Marcos. Isso aqui vai criar um problema por causa do João Marcos, né? Vocês lembram disso? Rapaz, o problema foi tão sério que Paulo e Barnabé se separaram. Só por causa do João Marcos. Ô Marcos. Que polêmica foi essa que separaram? Hein? Dizem que ele era sobrinho de Barnabé, é verdade. E Barnabé teve até uma boa intenção, ele já tinha consolidado Saulo, que agora era Paulo. Né? Eu penso nisso. E o sobrinho, Barnabé, segundo conjecturas, era sobrinho e era jovem e estava inseguro. Porque na primeira viagem ele sentiu que a coisa não era turismo, não. Era pauleira. Pregar o evangelho naqueles dias, né, irmãos? É muito diferente de hoje. Aqueles dias pregar e provar que Cristo era o Messias prometido e que tinha ressuscitado e provar que ele estava vivo, era sinônimo de muita perseguição, prisão, morte. E eu penso que João o quê? João Marcos, quando sentiu a pressão na primeira viagem, ele desistiu,
no meio da viagem. E agora Barnabé queria levá-lo, dando a ele uma segunda oportunidade de viajar juntos. Aí Paulo endureceu e originou uma polêmica grande. Como é que nós vamos levar esse que nos deixou no meio do caminho? E aí separaram. Mas lá, quando Paulo escreve a carta segundo Timóteo, lembra? Ele escreve a Timóteo dizendo assim: traga João Marcos, porque me é útil para o ministério. Mudou. Né? Paulo não quis que ele seguisse, e agora ele está dizendo: traga o menino, porque ele me é útil. Às vezes alguém, por imaturidade, tem uma dificuldade hoje, dá um problema hoje, tropeça aqui, tropeça ali, mas um trabalho com amor, com carinho, com restauração, essa pessoa que criou uma dificuldade ontem pode ser muito útil hoje. Então a gente aprende isso aqui. Traga João Marcos, porque ele me é útil. Uai, Paulo, você queria desprezar o menino? Mandá-lo embora, descartá-lo, criou um problema com Barnabé. Mas o que a gente conjectura? Ele amadureceu, ele aprendeu, e agora ele era muito útil ao ministério. Amém, irmãos? Nós estamos precisando de obreiros, né? Novos pastores. Vamos investir. Fala alguma coisa, Milton. Vem cá, eu estou falando muito. Mano. Só quero explicar uma coisa que veio no meu coração. Que Barnabé, ele tinha o dom realmente de consolidar a pessoa, de cuidar da pessoa. Você vê que ele consolidou Paulo, era Saulo, e cuidou bem, amou, apresentou a igreja. E depois, quando João Marcos não pôde ir na viagem, ele ficou com quem? Com Barnabé. Barnabé cuidou bem, zelou dele, amou ele, ensinou, que agora ficou no ponto que Paulo falou, ele é útil. Por isso que tem que ter os consolidadores na igreja. Era isso. Glória a Deus. Qualquer dia desse nós vamos trazer uma série de reflexão com os irmãos, especialmente nesses devocionais, que é muito gostoso, depois de oração, você compartilhar alguns ensinos sobre as maiores dificuldades dos novos convertidos. 10 maiores dificuldades dos novos convertidos. O porquê. E a gente perde, mas não hoje. Vamos encerrar? São 9h10, um dia abençoado, nós vamos tomar um cafezinho ali e vamos falar da nossa agenda 2023 com os nossos coordenadores que estão ali e vamos tratar de outros assuntos pertinentes à obra aqui no DF e no entorno. Deus abençoe o Nelo que está aqui barbudinho, parecendo um capuchinho. Deus abençoe os irmãos, um dia abençoado.